Olha aí, apareceu. Eu estava tentando entrar pelo computador. Ah, foi. Não, não entra não. Eu tava, Entra não, né? não, eu tentei. Isso é coisa de quem é 40 mais, viu? Fica querendo ir pro computador. É o primeiro início, é o primeiro sinal da idade. Ah, Eu tava tá. também tentando, aí não conseguia, aí fui pesquisar na internet, o Instagram ainda não disponibiliza essa ferramenta. E Ah, tá. a gente tem que ficar no celular mesmo. Eu estava preocupado com o meu celular no melhores, com medo dele travar. Pois boa tarde, Hum. professora Patrícia, seja bem-vinda. Boa tarde, professor Anderson. Obrigada pelo convite. Patrícia tá bonitona aí, tá toda chique, poderosa. Então, e a, e a risada tá boa. Eu tava esperando a risada para testar se o som tava bom. Tá me escutando bem? Eu estou ouvindo, o sorriso principalmente. Luana tá entrando, Rosiana entrando. Luana é minha É prima. tua prima, né? Olha aí. É. Luana, Rose fez mestrado comigo na UFPB. Quem mais aí de conhecido? Deixa eu ver. Dá um tempinho pro pessoal aí entrando. É, e o pessoal que não me conhece, os que Patrícia convidou, Socorro Corrêa, boa tarde a todos e todas. Os que Patrícia Zé convidou, Neto foi meu sim, Zé chefe. Neto, lá de Cajazeiras. Cajazeiras. É, exatamente. Quem não me conhece, quem é esse doido? Na verdade, eu estou iniciando esse projeto chamado Tenha Mente, motivação do nosso colega Fernando Constantino, que está aí que está aí online também, grande apoiador desse projeto. E a ideia, gente, é reunir a comunidade acadêmica e sempre trazer temas interessantes para todos nós, sejamos ainda apenas estudantes ou professores, pesquisadores. Eu digo ainda estudantes porque quem é professor não deixa de ser estudante, né? Obrigado, professor Socorro. Então, a ideia é essa, é trazer temas que interessem a todos nós. Temas, meus interesses, além de acadêmicos, eles são, eu tenho interesse por educação financeira, então nós criamos mais ou menos que dois eixos, assim, educação financeira e vida acadêmica, fazer com que eles conversem, né? É importante a gente ter sempre essa visão, até porque a educação financeira ela nos dá uma independência tal que nos permite fazer melhores escolhas acadêmicas, né? Nós que somos professores sabemos o quanto é triste às vezes perdermos boas mentes brilhantes por uma questão de necessidade financeira. A pessoa não tem condição de se manter naquele período, naquele momento, aí por uma falta de bolsa, nós perdemos alunos, essa problemática todos nós conhecemos. A ideia era trazer Uhum. Patrícia para a gente conversar, né? Falar um pouco da história dela. E nós já vimos conversando para fazer ser feito esse convite nos momentos e não apareceu a oportunidade. Quando foi hoje de manhã, a Araceli, minha esposa, disse: Rapaz, por que tu não chama a Patrícia para conversar hoje? Aí eu disse: Por que hoje? Ela disse: Porque hoje não é dia da consciência negra. Aí eu digo: Ah, é verdade. Porque assim, eu pensava em chamar a Patrícia porque Patrícia é Patrícia, entendeu? Mas eu achei bem adequada a temática, né? E, inclusive, fazer uma observação, né? Por exemplo, eu vejo, ouço a mídia sempre propaganda, né? E fazendo as divulgações com relação à consciência negra, com relação ao trabalho de educação que tem que ser feito com as novas gerações, principalmente no tocante ao preconceito racial. E é uma coisa que é um tema que eu compreendo a importância, mas assim, eu vejo, por exemplo, no meu caso, pessoalmente, eu não consigo, como eu não consigo ver, observar essa diferença nas pessoas, muitas das vezes eu tenho amigos negros, eu nem lembro que fulano é negro, amarelo, branco, azul, violeta, eu não lembro dessas coisas. Mas uma vez conversando com uma pessoa, uma professora do IFPB, ela disse: Anderson, você não percebe isso, e aí você, talvez esse tema para você pareça algo distante, mas quem passa por isso sabe o que a gente está falando, né? E aí eu já começaria dando a Uhum. fala à Patrícia, para saber, Patrícia, como é que é essa coisa de realmente a pessoa
quem é negro, quem tem uma etnia, não diria nem da minoria, porque no Brasil, eu acho que não chega nem a ser a minoria. Maioria. É maioria. A maioria. Mas assim, Né? como é que você realmente existe, você sente alguém que lhe trata diferente pela cor? Existe isso? Como é que funciona? Como é que você percebe? Como é que se dá isso? E primeiramente, e antes de mais nada, eu desejar boa tarde. Mas... Então, boa tarde aí a Araceli, que entrou, a Carla Dantas, amiga antiga também, não é? E assim, como o Anderson falou, meu nome é Patrícia, não é? Primeiramente, vou me apresentar, né, Anderson? Eu sou a Patrícia, né? Eu sou engenheira, doutora em engenharia de materiais, tenho tanto graduação e mestrado em engenharia de materiais e também graduação em matemática, não é? Então, assim, durante toda a minha trajetória, né, de vida acadêmica, profissional, não é? Assim, eu venho de uma escola tradicional aqui de Campina Grande, que eu estudei nas Damas, não é? Então, assim, para ser sincera, em todo o período, né, eu não senti, não é? Assim, se fosse no olhar, foi imperceptível, se foi numa brincadeira, várias amigas me chamam de nega, nega, nega linda. E assim, isso para mim foi sempre, para mim, elogio, não é? E tanto na indústria também eu não senti, não é? Assim, eu poderia ter sentido por fato de ser engenheira mulher, que a gente sente mais, não é? Do que ser negra, não é? Então, assim, eu trabalhei na Esmaltec, estagiei na Esmaltec, trabalhei na Bahia, onde na Bahia a maioria são negros, né? Então, e depois eu fui para Manaus. Então, assim, toda essa trajetória eu não senti, né, pela minha cor. Agora sim, eu dava muito gás, né? Como se diz, os desafios eram muitos, né? O fato de ser mulher, de ser engenheira, trabalhar na indústria, né, que é um ambiente machista, não é? Mas isso foi só agregando para mim, esses desafios foi só agregando e eu sendo desafiada, mas batendo as minhas metas. Então, assim, eu sempre cumpri isso, sabe? Assim, eu não senti na pele o racismo. Até um tempo desse atrás, a minha filha fez: mãe, por que eu nasci dessa cor? Não é? Porque os meus amigos todos são da cor branca e eu sou assim, né? Ela também estuda nas Damas, né? Então, assim, eu fiz, alguém falou alguma coisa? Ela fez, não, é porque meus amigos são branco, né? E por que eu sou dessa cor? É porque mamãe é dessa cor, todos os tios são dessa cor, né? Eu tenho 9 irmãos, né? Então, painho e maninha eram negros. Meu pai veio de Pernambuco, do interior de Pernambuco, de Buíque, além de negro indígena, não é? Minha mãe também negra, mas já era uma negra de pele mais clara. Mais clara. Né? Uma pele mais clara, né? Mas todos, né? Negros, né? Ali. E assim, e uma família grande, de 9 filhos, a gente era muito conhecido ali no Alto Branco. Moramos perto das casas de sua avó, né? Foi, exatamente. Então, assim, todos eram... A gente sempre foi muito querido, né? Por todos ali no Alto Branco, filho de Adaísa, filho do seu Expedito, né? Então, assim, sempre foi muito... Assim, não, a gente não sentiu. Eu particularmente, eu não senti isso, né? Mas tô sujeita a sentir. Minha filha tá sujeita a sentir. Porque esse racismo agora tá cada vez mais, em vez de estar... Antes era oculto, né? Sei lá, sentia racismo, mas agora tá mais claro isso, assim, tá mais, como eu posso dizer... Tá mais evidente, né? Mais evidente, né? Mais aberto, né? Então, eu tenho que preparar a minha filha para certos momentos e, assim, para se valorizar como negra também. É uma negra linda, mais para a Índia do que para negra, né? É verdade, é verdade. Linda, né? É verdade. Eu fiquei
sem saber se Gabriela é índia ou é negra, né? Porque É uma, tem indígena negra. é uma caboquinha. É uma caboquinha. A caboquinha. É. Olha, quem acabou de entrar, um amigo meu de Manaus. Nossa, assim, Elias. Então, assim, eu trabalhei na empresa com ele, foi uma das primeiras empresas que eu trabalhei em Manaus, né? E daí, assim, era um grupo só de homens, né? Que era a logística. E eu cheguei, engenheira, mulher, paraibana, né? E assim, eles me respeitavam muito, assim, me escutavam, minha opinião. Então, assim, foi muito. Eu sempre me impus muito, né? Como mulher, como engenheira, né? Sempre me impus muito. Eu acho que é o fato de você não ficar focada nesse dado, né? Ah, porque eu sou negra, ou porque eu sou mulher, ou porque. Até porque o preconceito, a gente vê que ele, quando ele existe, ele procura categorias. Por exemplo, eu sou branco, mas eu sou nordestino. Então, se eu estiver num ambiente, aí pode ser que, porque eu sou nordestino, ou se eu estiver na Europa, é porque eu sou latino. Sempre vai ter existe essa possibilidade, Sim. né? Sempre existe Pronto. essa possibilidade de até teve um período que eu fui morar na Espanha, né? E uma das minhas professoras daqui, de Campina Grande, ela fez, olha, Patrícia, não se envolve com latinos, porque eles já sofrem preconceitos. E como você está indo para estudar, para aprender o idioma, para desenvolver, então não se envolve com eles, né? E isso, assim, foi estranho para mim, porque, assim, era bom encontrar um brasileiro, até para a gente conversar, porque, né, às vezes dava até dor de cabeça de tanto ali o castelhano, né, o espanhol e tal. Eu estudei com peruano, mexicano, dá um cansaço colombiano, mental, né? Você exposto né? Então, assim, quando eu encontrava um brasileiro, nossa, era ótimo. Era o relaxamento. Você até falou na questão da Espanha, né? Porque eu vou fazer uma leitura rápida aqui. Eu achei aqui no escavador. Joguei aqui, você joga Patrícia Maria Melo, Alves de Melo, né? Aparece aqui. Doutora em Engenharia de Materiais pela UFPB, mestre em Engenharia de Materiais pela UFPB, bolsista da FAPEAM, especialização em polímeros e borracha pela Universidade Internacional Menéndez Pelayo, é isso mesmo? Madrid. Isso, Menéndez Pelayo. Isso. Graduação em Ciências de Materiais pela UFCG. Hoje atuo como professora na iniciativa privada e também tem umas atividades aí como empreendedora que a gente vai falar também. Então, essa é Patrícia, que é uma pessoa que é de uma família de nove filhos, né? Sou a mais nova das mulheres. Das mulheres. A grande maioria todos formados, né? Tem professores, tem médicos. Como é que é o pessoal? Sim, a mais velha, Margarete, né, ela é formada, ela é pedagoga, lá da Universidade Estadual. Aí vem descendo, Roberto, ele não formou. Ailton e Expedito são formados em administração. Virgínia é médica. Adriana, administradora. Alexandre não formou. Aí eu, formada, e Romero, mais novo, formado em matemática, professor lá em Sergipe. E os que não são acadêmicos, digamos assim, são empreendedores. Sempre inventam alguma coisa para ganhar dinheiro. Isso, tem que desenrolar. Tem que se virar. Inclusive, e Patrícia está nessa pegada também com acadêmica e empreendedora, né? Está por as duas coisas. Isso, acadêmica, mãe. Sim, mãe. Né? Mãe quase 24 horas e empreendedora. Né? E ainda concurseira, né? Concurseira. Atualmente eu só estou estudando para concurso, né? E daí eu tenho que ter uma forma de ganhar dinheiro, né? E uma forma que eu gosto, né? Que é a parte de gastronomia, eu gosto dessa área também, né? Então, foi uma invenção, assim, né? De Dailas Geleias, né? Mas não foi uma invenção à toa, foi uma invenção estudada, fiz curso, né? De geleias artesanais, né? Então, assim, tá dando certo, né? Assim, tem 2 meses que eu comecei com geleias. Agreguei aos vinhos, que eu vendo vinho também, Brindes Wines, né? Então, assim, tudo harmoniza super bem. Vinho, geleia, frios, então, tudo harmoniza
Perfeitamente. Qual o Instagram? Como é que Daila Geleia? Brindes _ wine. Brindes _ wine. Wine. Brindes _ wine. Vou até anotar aqui. Mas sempre eu estou publicando também no meu Instagram. Sim. E sempre, né? e sempre, né, diversificando. É uma coisa que a gente costuma falar aqui, que é importante que a gente não tenha, né, só um caminho ou uma única fonte de renda. Isso vale para todo mundo. A primeira pessoa a ouvir essa lição sou eu mesmo, né, porque a gente é servidor público, que a gente pode a necessidade de ficar só com uma fonte de renda. Você pode empreender de outras formas, né, dentro do que a lei permite. Enquanto estudante também, nós temos muitos estudantes. Eu fico feliz quando os estudantes vêm nos dar os feedback. Tem estudante de iniciação científica que está começando a investir na bolsa de valores, comprando ações. Tem gente que se vira com aluguel, com venda de produtos. Então, assim, é uma coisa que é importante que haja sempre essa diversificação, né? Para que a gente não tenha apenas uma única fonte de renda. Não, e a gente aprende isso também, né? Antes, a gente aprende, pelo menos na época de indústria, eu sempre fui compradora, né? Então, eu trabalhei na indústria como compradora e desenvolvimento de produto. Então, eu estou desenvolvendo o meu produto. E eu estou nessa área de compras também, de fornecedor. Então, assim, de buscar fornecedores mais em conta para a gente, para eu ter lucro, não é? Então, assim, é uma coisa que eu aprendi, não digo na minha graduação, mas na minha vivência de indústria, não é? De procurar fornecedores mais baratos para que o meu produto agregue melhor o valor, não é? Então, assim, e uma das lives que eu escutei sua foi justamente isso, né? Não só uma live, mas umas dicas que você deu de coisas que a gente aprende no mestrado, no doutorado. Fiz mestrado, fiz doutorado. Não, eu desenvolvi produto, eu trabalhei com equipamento, eu fiz ensaios. Então, coisas que eu posso agregar e melhorar o meu currículo, né? Não só eu fiz mestrado, né? Mas o que desenvolveu no meu mestrado, no meu doutorado. É uma coisa que, assim, né? Eu me lembro, quando eu fiz essa postagem, que a gente tem que aprender a vender as coisas, inclusive nós mesmos, né? Nesse sentido. Então, muitas pessoas dizem assim, eu estou preocupado porque eu terminei a graduação, emendei com mestrado, fiz um doutorado. Aí está tentando concurso. Concurso não é assim, como que você faz e passa no primeiro, né? Concurso você estuda até passar. Então, nessa caminhada, de repente surge a oportunidade de buscar emprego, ou CLT, ou empreender. Aí a pessoa diz assim, olha para si mesmo e diz, mas eu não sei fazer nada. Aí você não sabe fazer nada. Você no laboratório, você operou equipamentos de laboratório, você fez ensaios, você fez caracterização de materiais. Se você fez alguma pesquisa qualitativa ou quantitativa, você fez pesquisa, você fez entrevistas, você entrou em contato com pessoas, comprou coisas, aí você não sabe fazer nada. Aí quando a gente tem experiência dentro de uma empresa, a gente vê que dentro das empresas, às vezes tem funções tão simples que aquela pessoa coloca no currículo, dá um valor tão grande naquela função. E eu, na minha pós-graduação, fiz algo tão mais complexo e não dou valor, né? Não sei vender o peixe. Isso existe, na verdade, e eu vejo uma má comunicação dos dois lados. Tanto no lado do pós-graduante, que busca emprego, como no lado da empresa, que a empresa diz assim, não, isso é um cientista, é um cara teórico, só fica com a cabeça do mundo da lua, não sabe nada. Pois é, isso assim, é um erro grande nas indústrias hoje, né? E eu estou passando por isso. No início do ano, eu fiz algumas entrevistas nas indústrias, né? E daí, seu currículo está muito acadêmico, né? Por conta do mestrado e do doutorado, não é? Mas assim, aí eu falei, né? O meu projeto, foi o meu projeto, o que eu desenvolvi, o que eu mexia, quais eram os equipamentos, tal, não é? E assim, não é questão de estar acadêmico. Tá acadêmico não, eu dou aula também. E eu trago muita coisa da indústria para a sala de aula. Isso, assim, agrega muito valor na sala de aula.
né? Experiências vividas, né? Eu trago. E do mesmo jeito eu posso levar de sala de aula para dentro da indústria, né? Então, assim, infelizmente, isso, assim, a indústria ainda está muito, né, fechada para desenvolvimento, né? Para pegar pessoas de mestrado e doutorado. Aí vem o medo de fazer um mestrado, não é? Aconselho demais. Não faz o mestrado, não. Vá para a indústria, depois faz um mestrado, né? Por quê? Para você ter também essa experiência de indústria, porque você desenrola mais, né? Assim, e até o teu trabalho de mestrado, eu acho que flui mais. Porque né? eu vejo isso acontece com... tem alunos que terminam a graduação e quando nós que somos professores, a gente identifica o potencial no aluno para pesquisa. Aí, às vezes, eu faço até o teste assim, né? E aí, vai fazer um mestrado, aí tem aquele sentimento de repulsa, é natural. Não, professor, eu vou ganhar dinheiro, nunca mais eu volto aqui. Porque o cara passa 4, 5 anos da vida sem R$1 no bolso, né? Aí ele quer ganhar dinheiro. Então, vá. Aí a pessoa vai. Quando dá tempo, passa o tempo do estágio, aí algumas figuras começam a retornar. E aí, não, é porque a experiência foi boa, mas eu descobri que realmente o que eu quero é isso. Mas aí a pessoa já volta diferente, né? Ele já volta com já volta com maduro, né? Com outra cabeça, né? Já volta maduro. Ele já não vai ver a cobrança do orientador como um bicho-papão, porque ele sabe que a cobrança do chefe lá na empresa é muito maior. O timing é outro, tem que ir resultado para ontem, né? Ele já começa a entender. Eu acho que boa parte daquelas crises existenciais dos mestrandos se resolveriam com a experiência prévia de... Não, o meu mestrado foi super de boa, assim, eu fiz todo, assim, eu terminei bem no tempo, tipo 1 ano e 6 meses, não é? Então, se eu quisesse defender o meu mestrado em 1 ano e 6 meses, eu tinha defendido, né? Mas por conta da bolsa e tal, então, assim, foi muito tranquilo em termos de produção, em termos do desenvolvimento mesmo do produto, né? Eu vou falar um pouco sobre o produto. Pode falar. Né? Eu trabalhei com um compósito, né? Um composto com polietileno e uma carga inorgânica, uma carga que causa impacto ambiental aqui na nossa região, que são as conchas. Não é? Então, assim, o projeto inicial era só agregar, era só colocar o pó da concha no polímero. Mas daí não dá compatibilidade. Né, uma carga orgânica com inorgânica, né, um produto orgânico com inorgânico. E daí eu tive que fazer mais coisas, né, desenvolver mais. Isso aí foi já no doutorado, né, trabalhar com agente de compatibilizante natural também. Então, assim, foi bom, né? Pena que acaba, né? Porque a vontade que dá é você levar o projeto. Deu certo, continuar o projeto e levar o projeto lá para os ribeirinhos, porque a intenção era dos ribeirinhos trabalhar com esse pó da concha, né, e até comercializar para as indústrias, mas o projeto acaba, né, então não sei se deram continuidade. Não é? Então, assim, o bom é isso, né, porque quando eu cheguei no meu mestrado, eu disse, olha, eu quero trabalhar, como eu vinha de algo prático, eu quero trabalhar com alguma coisa prática. Né? Eu não quero experimental, não, com processamento tal, né? Então, assim, eu fui bem direta, né? Olha, eu quero trabalhar com processamento, desenvolver tal, né? E isso foi super bacana, assim, né? Então, eu terminei logo o meu mestrado e fiquei de boa escrevendo, né? Do mesmo jeito o doutorado. Aí o doutorado veio junto com a filha, né? Sim. Então, aí complicou mais. Eram 2 projetos simultâneos. Foram os 2 projetos, né? Então, assim, veio a filha, e daí eu tive que dar um tempo para, né, o tempo do resguardo, para daí eu recomeçar, né? Para terminar o doutorado. Mas, assim, é complicado, né? Foi bem complicado, mas... E a experiência da Espanha veio depois do mestrado? Como é que ficou? Não, a experiência da Espanha, eu estava na Cosmos Plast, numa empresa lá em Manaus, e daí, assim, fazendo aquela mesmice, né, aquela mesma coisa e tal, e surgiu a ideia porque eu dava aula também. Quando eu fui para Manaus, eu comecei dando aula lá, né, e depois eu fui para a indústria. E daí eu quis
mais. Aí eu comecei a pesquisar. Uma professora daqui de Campina Grande já fez uma pós-graduação no Instituto, aí deu todas as dicas, estava com o edital aberto, eu mandei, assim, do nada, não pedia muita coisa, não é? E daí eu mandei e passei, né? E não deu outra, eu vou, sabe? Assim, foi com bolsa de lá, né? Eu vou. E foram assim, foi um ano, né? Mas como eu não consegui logo o visto, aí eu perdi quase 2 meses, né? Mas eu fui, passei 9 meses lá na Espanha, muito bom. Facilitou, porque meu irmão também foi, não para a mesma cidade, mas estava numa cidade próxima, então, assim, eu sempre tinha contato com ele. E, assim, foi maravilhoso, né? Dessa experiência. E quando foi em 2020 para 2021, eu mandei um projeto de pós-doc, foi aceito, mas aí veio pandemia. Veio a pandemia, né? Eu lembro disso. Veio pandemia, tal, não sei o quê, que não dava para ir. Eu tinha que ir só, não podia levar minha filha. Não podia levar a Gabriela. Né? Então, aí, não. Aí, quando liberaram, né, para ir, foi em 2021, já quase no final de 2021, e daí, aí não, e mesmo assim, não podia, era muito burocrático. E assim, o professor, Patrícia, não vale a pena, porque o laboratório está fechado, né? E a gente está tudo trabalhando em casa. Então, vai ser complicado para você aqui. Né? Então, deixa as coisas melhorarem para você vir. Aí pronto, vamos ver o que é que vai surgir para frente. O pós-doc continua aberto, então, né? Continua. É uma possibilidade. É uma possibilidade. Se por enquanto o sistema federal não lhe chama antes, né, fora dos concursos, né, está envolvida com quantos concursos atualmente? Tá simultaneamente, tem os dois, tem inscrito? Então, tem um concurso da UFCG, né, que é na área, não é na área de materiais, mas tem a disciplina de materiais, e estão com 2 em vistas também no IF. No IF de Mossoró e no IF de Santa Rita, que é na área de matemática, né? Então, eu quero partir também. Se não deu materiais, vou partir para matemática. Então, isso foi um dos objetivos de eu ter feito matemática, né? Essa segunda graduação. Para abrir mais o meu leque de concurso e entrar. E vai vir prefeitura, e vai vir estado, né? E eu quero negócio entrar aí, num concurso. Está diversificando a sua lista de possíveis clientes. Mas a graduação em matemática é rápida, né? Quando já se tem a graduação em engenharia, você faz a complementação. Sim, né? aproveita muitas disciplinas, aproveita muito. Inclusive, gente, Patrícia falou um dos concursos aí, ela está concorrente da minha esposa, da Araceli. Né? As concorrentes sempre marcam de sair e fazer os concursos juntas, vão dividir as despesas. Então, gente, olha, concorrente de concurso para professor, pelo amor de Deus, não fica esse negócio de ficar se escondendo do concorrente, intrigado do concorrente, porque é uma quantidade, são áreas tão específicas que você começa a conhecer quem são os seus concorrentes. Aí faz a prova. E assim, a gente concorre com a gente mesmo. Sabe? O principal concorrente é a gente, né? Nessa questão, porque assim, os concursos de professor são muito específicos. Né? Então, se a partir do momento que não cai um ponto que você não tem estudado, pronto, você já... né? A disputa é tão acirrada que, por um pequeno detalhe, inclusive quando a gente vai fazer, até eu passar no primeiro concurso de professor, eu fiz os 3 de concurso de Instituto Federal. E quando você se inscreve, você já sabe quem vai se inscrever. Já sabe até quem é o concorrente. Já marca de sair todo mundo junto. Você já liga para a pessoa e diz, vamos rachar a gasolina, vamos rachar o hotel, porque acontece isso, né? A Araceli Patrícia já faz uns 3 ou 4 concursos juntos, já sabe que são concorrentes mesmo. E é o que eu digo, porque é um tipo de concorrente diferente. Tem até uma postagem que eu fiz com Mike Tyson e Holyfield, né? Dizendo que não adianta fazer aquela briga, porque depois está todo mundo abraçado, né? Troca figurinha, troca material e tudo. Porque na hora da prova você concorre com você mesmo, não tem problema. E você estava falando dessa questão da experiência na Espanha, você vê, né? A
experiência, o convite surge a partir do contato com a professora, né, que ele conhecia. Então, atenção a alunos que ainda estão na graduação. Não se intrigue da universidade, não vão embora e desapareçam, nunca mais voltem, porque quem não é visto não é lembrado, né? É importante você estar sempre... Anderson, essa frase eu falei outro dia para minha irmã. Quem não é visto não é lembrado. Né? Então, assim, uma das coisas que... Não que eu me arrependa, né? Mas, assim, porque, assim, como eu fiz o meu mestrado e meu doutorado em João Pessoa, né? Então, o meu contato é em João Pessoa, né? Os professores, né, são lá. Né? Aqui eu fiz a minha graduação, mas faz tempo que eu perdi, assim, eu não vou sempre na universidade aqui. Então, assim, qualquer projeto, qualquer coisa, tanto que eu estou com um projeto com a professora lá, né? A gente está para entrar num pós-doc, né? E a gente vai submeter outro pós-doc. Então, assim, e isso, e eu fico ligando, olha, professora, tá. Mas, assim, se fosse mais presente, eu tava lá na cola dela, né? Não, vamos. Porque, assim, essa é a frase. Quem não é visto não é lembrado. Não é lembrado. Não é? Então, eu acho que sabe? essa coisa de estar sempre presente. A universidade é a nossa casa. Então, estando vinculado a ela legalmente ou não, como sendo um egresso, é nossa casa. Então, é importante. Sempre que está de passeio, de passagem, passa por lá. Passa lá, dá um alô, olha, eu estou aqui. Alô. Pronto, eu fui o mês passado, levei minhas geleias, vendi lá minhas geleias. E você está fazendo o quê? Vendendo geleia. Vendendo geleia. Então, tem que estar sempre... Né? E nós temos hoje duas formas de ser vistos e lembrados. Né? Tem a forma presencial, que é circulando, e tem a forma virtual, utilizando o Instagram, LinkedIn, sempre para você mostrar o que você está fazendo da vida. Mostrar coisas úteis, né? Não precisa mostrar escovando os dentes, não. O pessoal quer saber de coisas úteis também, né? Então, assim, é importante. É uma dica que fica no ar, essa de você estar sempre... recentemente, o professor, parceiro nosso, que foi meu orientador do mestrado, o professor Dona Meira, numa ida a São Paulo, por motivos pessoais, ele deu uma volta lá na USP, onde ele fez mestrado, encontrou um colega, e de uma troca de ideias surgiu um projeto, né? Na verdade, havia um projeto e esse colega estava precisando de uma pessoa para ajudá-lo, e aí ele lembrou, eita, tá por aqui, tá, vamos trabalhar. Então é importante isso, estar sempre, né, em contato. Essa questão da formação, de você tentar, de você diversificar, né, de você abrir esse leque de oportunidades. A Araceli está dizendo aqui, eu quero geleia, né? Vão surgir vários clientes de geleia. Tá aqui, ó. Geleia. Olha aí. Olha. É porque, na verdade, o convite foi feito de última hora, mas eu ia na tua casa pegar uma geleia dessa, né? Mas acabou que foi... Aí, geleia com café super combina. Geleia com café e queijo. Geleia com café e pão de queijo. Super combina. Eita, perfeito. E você estava falando da questão né, veio o projeto Filha junto, né? E Gabriela, ela já vem desse ambiente acadêmico, né? Ela já nasce nesse ambiente acadêmico. Então, para ela, ela já nasceu dentro da universidade, né? Então, é muito natural. Mas aí os desafios de ser mãe e pesquisadora e professora são desafios bem específicos, né? Minha esposa vivencia isso, você vivencia isso, outras colegas também. Como é que fica isso? Até porque eu estou fazendo essa pergunta no seguinte sentido. Eu encontro pessoas e converso com pessoas que dizem assim, não, eu só vou deixar para ter filho depois que eu terminar o doutorado. Aí quando termina o doutorado é o pós-doc, né? Aí eu não sei se a pessoa vai chegar a ser a avó dos filhos, né? Então, como é que acontece isso? Como é que vai ser essa vida paralela? Então, assim, a Gabriela veio, eu estava qualificando, né? Olha aqui ela. Eu estava qualificando. Aí, Gabriela. Aqui a Gabriela, né? Quem é você? É o tio Anderson. Tio Anderson. Quem é você? E daí, se eu não tivesse uma rede de apoios, né? Então ficaria muito mais complicado, né? Então, assim, o fato de eu ter, né? Eu fui para casa da minha irmã, de Adriana. Então, assim, me apoiou demais. Todas as minhas irmãs, todos os meus irmãos, né? Me apoiaram muito, não é? Então, assim,
foi... Oi, só um minuto. Então, assim, não digo que foi fácil, mas foi menos dolorido, não é? Quando a gente tem uma rede de apoio, fica melhor. Mas, assim, a dificuldade agora é essa, né? Assim, não vou também romantizar, né? Assim, antes, pronto, eu recebi uma proposta na Espanha, botei a mochila nas costas e fui. É diferente. Né? Hoje, eu não posso pensar mais só em mim. Eu tenho que pensar nela. Né? Se ela vai ter, como é que vai ser toda uma logística para a gente ir? Né? Então, assim, a dificuldade mais é essa hoje, né? Dessa questão da logística, de como ela vai ficar, porque ela não é tão grande para ficar assim em casa sozinha e eu trabalhar 20 horas, 40 horas, né? Assim, então, assim, eu tenho que pensar nisso. Surgiu várias oportunidades já, né? Mas o salário não dava para eu manter ela, né? Então, assim, a dificuldade maior está sendo essa, né? Mas, e mesmo assim, uma coisa, não sei se você vai perguntar depois, assim, futuro, né? Como é que vai ser? Sim. Né? Porque, assim, deixa a vida me levar? Não, a cabeça fica a mil, não é? A cabeça fica a mil, planejando como é que vai ser, o que é que vai ser, como vai ser, né? Então, isso aí, eu como mãe solo, né? Eu tenho que pensar nela, em mim, como vai ser essa logística. Incluí-la, né? Nos seus planos, né? Isso, não, é tudo, assim, é tanto que eu estava no Ceará, né, dando aula, e eu não consegui manter, porque eu só aguentei 6 meses, porque eu deixava ela com minha irmã, Margarete, e daí ela precisava e eu precisava dela. Então, assim, fica complicado passar uma semana fora e deixar. Assim, a responsabilidade é minha, não é mais. Então, mesmo elas me ajudando, mas fica complicado, né? Assim, então eu quero um lugar onde eu possa levar, onde ela possa ficar bem, né? E isso, assim, Deus entrega assim nas mãos dele, assim, né? Para que ele mostre, né? Esse lugar, assim, para que ele defina, para que ele me mostre isso, sabe? Mas assim, isso são as dificuldades da maternidade, né? Assim. E assim, né? São dificuldades que existem não só para quem está na vida acadêmica, porque, né, se você trabalha como representante comercial, né, e você não tem filhos, não tem esposa, não tem ninguém, você sozinho, é um tipo de vida. Se você tem família, você tem que incluí-la nos seus projetos. Portanto, como eu digo, o fato de você ter uma vida acadêmica não exclui a oportunidade de ter uma família, porque isso é super normal. Né? Não certa vez, uma colega, eu conto um milagre, mas não digo não santo, a colega chegou para mim e disse, olha, é porque eu tô casada já, acho que era 4, 5 anos, pensando em ter filhos, mas minha orientadora disse que não era bom que eu tivesse filhos, porque só quando eu passasse um concurso. Aí eu disse, veja só que coisa absurda, você está perguntando a sua chefe, vamos fazer um comparativo, né? Você trabalha numa farmácia, você está perguntando ao seu chefe, dono da farmácia, se você deve ter filhos ou não. Que coisa sem sentido. Eu disse, não, a vida é sua. Agora, a partir do momento que você assume essa responsabilidade, você tem consciência de que você vai ter um estilo de vida diferente de um solteiro, e todos os planos a partir de então serão planos familiares. Mas você não precisa parar a sua vida por conta disso. Não. Assim, tanto assim, a Araceli colocou aí, né? Até para estudar, né? Eu estava até falando com minha tia, eu vou contratar a senhora toda tarde para ficar aqui com a Gabi, enquanto para eu estudar, né? Porque assim, até isso, porque ela quer atenção, ela quer ficar. Então, assim, para estudar é complicado também, né? Então, se não tiver realmente essa rede, né? Esses apoio, fica difícil, porque acordar cedo para ir dormir tarde estudando é bem complicado. Por isso que eu tô né? Isso são mais... não, e eu também. Mas é isso mesmo. Essa rede de apoio, né? Eu costumo fazer a comparação de que você é o piloto, está na pista lá correndo e tem uma equipe de pit stop, né? Que está sempre ali apoiando. Né? E como
Marcelo disse aqui, hoje, essa pessoa que ele está falando é professora do IF e mãe ao mesmo tempo. Sim, essa pessoa que me contou essa história, ela é mãe, né, e já é professora do IF, passou um concurso, está no Instituto Federal aí, Brasil afora, e seguindo, tocando sua vida. Então, a ideia é essa, né? A gente ter essa consciência de que isso é um trabalho. Inclusive, aqui no treinamento, eu sempre que tenho a oportunidade, eu digo, olha, gente, o pós-graduando, ele não é só um estudante. Para você tirar da cabeça essa ideia de que, eu sou um estudante. Você é um profissional graduado que foi contratado, digamos assim, para desenvolver uma pesquisa de domínio público. Mas aquilo é o seu trabalho. Então, quando você assume compromisso de cronograma, você tem que entregar dentro do prazo, conforme um trabalho real. Porque isso é interessante, que às vezes a pessoa pergunta assim, você faz o que da vida? Aí a pessoa faz, eu faço um mestrado. Não, mas assim, você trabalha, né? Não, eu faço mestrado. Não, mas assim, de trabalho, você faz o que da vida? Eu só estudo. Só meu pai dizia isso. Ô, Neguinho, quando é que você vai começar a trabalhar? Você só estuda, né? Ela já está dizendo aqui, o segredo de tudo na vida é equilíbrio, né? A gente tem esse equilíbrio. E no só estudo é interessante porque eu passei no concurso, né? Aí o pessoal disse, pronto, agora não estuda mais, né? Digo, meu amigo, eu passei a tarde aqui fazendo slide, um bocado de PowerPoint. Aí diz, você só dá aula? Você só dá aula. Você só dá aula? Você tem duas séries no ano. Você só dá aula. É interessante essas coisas assim. É igual que antigamente eu pensava que o padre só trabalhava no domingo. No resto da semana ele fazia nada. Então, assim, essa coisa que é importante que a gente sempre diz isso, né? Fernando Constantino está perguntando o seguinte aqui. Não entendi, Fernando. Está dizendo que é o EB. Aí eu faria a mesma pergunta. Sim, a pergunta que eu fiz, o que vem depois, foi isso? Agora eu voei aqui, Fernando. Não sei se o Fernando está me ouvindo ou se o Fernando nesse momento está fazendo as suas operações financeiras, ganhando milhões de reais aí e não está ouvindo, não está nos ouvindo. Deixa eu ver se ele ouve novamente. Então, deixa eu ver, ele falou aqui. Se no mestrado só estuda. Exatamente, Fernando. A pergunta é essa. É igual, eu não sei se tem algum músico aqui, aí músico de profissão, né? Aí o pessoal vai no saguão do hotel, aí profissão, a música. Não, mas a profissão. Não, eu sou músico. Mas que profissão é a sua? Porque pensa que música é hobby. Sobretudo quem trabalha com ciência, com arte. Mas assim, no período do mestrado não, mas no doutorado eu fazia o doutorado. Não, no mestrado eu fazia o mestrado e eu dava consultoria na Anvisa. Né? É importante falar então isso. foi o meu mestrado todos 2 anos, eu como consultora da Anvisa, né? Foi ótimo. Então, assim, deu para conciliar, né? Aumentou um pouco a renda. E no doutorado, aí eu dava aula também, né? Eu trabalhava numa universidade, numa faculdade lá em João Pessoa e fazia o doutorado. Então, sempre assim, dava para levar os dois, né? Sempre foi. Sempre deu para levar os dois, né? E tudo de boa com os orientadores também, porque eu sempre, assim, sempre fui muito adiantada nessa questão dos processos, das coisas, para adiantar o meu trabalho, né? Uma das coisas que um orientador falou, né? Até ele brincava assim, ele dizia, olha, cuidado para uma merda não virar uma cagada, né? Porque se deixar tudo para o final, vira uma cagada. Ele dizia sempre. A questão da pós-graduação é importante, você falou isso, né? Quem não sabe, às vezes está com vontade de entrar no mestrado, é possível conciliar o mestrado com a atividade profissional. Existem mestrados e doutorados que são de dedicação exclusiva, mas a lei hoje, ela permite que haja acúmulo da bolsa contra a atividade remunerada. Contudo, o orientador ele ainda tem a autonomia de decidir se ele aceitará você nessa condição ou não. Nos pontos no lugar do orientador. E assim, que não atrapalhe o projeto, a pesquisa, né? Então. Como a Araceli falou aqui, é necessário entender o edital, ver se aquele edital é de dedicação exclusiva. Os orientadores, eles sempre têm esse pé atrás, porque
pode haver não, é comum que pessoas usem a desculpa da atividade profissional para dizer que está atrasando a pesquisa, né? Então, às vezes, uma pessoa que usa desse artifício põe a perder todos que vêm após ele, porque os orientadores, a gente conversa entre professores e diz, rapaz, olha, esse mestrando, esse pós-graduando que está trabalhando aí é complicado, porque o cara não vai render. Só que aí tem os exemplos, bons exemplos, olha, mas fulaninho, Zezinho não sei das quantas, fez mestrado, doutorado, tinha menino, ainda tocava na noite e ainda deu conta, né? E aí, a gente tem um exemplo da live que eu fiz com o João Manuel, o cara tocando empresa, a empresa começando naquela fase que a empresa está embrionária, e com o doutorado dele, e seguiu no tempo normal, né? E aí, esses exemplos são bons para mostrar que não é assim, ou uma coisa ou outra, dá para fazer as duas. Agora, existe você, né, compromisso, energia e muito café, né? Então, isso, né, é algo que é dessa forma, né? Então, assim, dizendo ao Fernando, né, não só estuda, né, mas estuda e trabalha. E essa visão é importante porque você, ao longo da pós-graduação, você já vai desenvolvendo a postura empreendedora. E muitos casos, né, quem tem essa postura, quando ele não fica nem naquele vácuo, porque tem gente que quando termina o mestrado fica com alguns meses desempregado, naquele limbo, feito uma alma penada acadêmica, mas não, quando a pessoa é assim, ele já emenda direto e por aí vai. O teu doutorado foi continuação da pesquisa do mestrado? Sim, foi mais aprofundada, né? Porque, assim, no mestrado eu só fiz o composto em várias composições da carga inorgânica. E daí eu peguei a melhor composição para melhorar a mistura, né? A homogeneização usando agentes de compatibilizante, que são esses agentes, eles ajudam a interface da matriz, que é o polímero, com a carga inorgânica que eu usei, que foi o pó da concha, né? E daí eu usei 2 agentes de compatibilização, um sintético e um natural, para ver, porque para o produto ser todo, assim, eu fiz com material também reciclado, com polímero reciclado, né? Deu até um artigo. E, assim, usando produtos, né, que fosse sustentável, né, que fosse reciclado, né, que é o óleo da castanha do caju junto com a concha, né, o pó da concha do molúsculo, né. Então, assim, pena realmente que não foi para frente, né, que a ideia realmente era ajudar os ribeirinhos, né, porque eles estão aterrando o rio Jaguaribe com essas conchas, porque são montanhas e montanhas de concha para ir causando impacto ambiental, né? Então, a proposta inicial do projeto era esse, né? Dar um destino a essas conchas, não é? Mas e que valorizasse, que gerasse renda para eles, né? Essa linha de pesquisa, no caso, ela está aberta, mas está parada. A pesquisa, no caso, está parada, por enquanto, né? Porque você terminou o doutorado, não houve continuidade. Isso. Não, aí a professora continuou com alguns resultados que eu fiz, ela continuou fazendo algumas coisas, né? Mas, assim, a ideia central mesmo de levar a proposta para os ribeirinhos e até para uma indústria de plástico lá em João Pessoa, que eles trabalham com cadeira plástica e mesa plástica, não foi. Porque a ideia era essa, de vender mesmo o pó da concha para eles, para a indústria. Entendi. Né? Entendi. No caso, um eventual pós-doc seria na mesma área ou é algo que é outra área? Não, seria na área, o projeto é na lixo marinho. Né? Já seria com outra professora, que foi minha co-orientadora, né? A gente trabalhar com lixo do mar. Ela já tem um projeto, ela já está trabalhando com esse projeto e está precisando de mais de uma pessoa que gerencie isso, né? Então, assim, eu estou aguardando para sair a bolsa da FAPESC, né? A gente fez pela FAPESC e vai submeter de novo para ver se consegue pela CNPq. A FAPESC, então, assim,
É um projeto que está com várias outras universidades, com a Universidade de Salvador, de Natal e de Lavras, né? E aqui em João Pessoa, onde é uma equipe grande que já está trabalhando com lixo no mar, né? Porque é uma problemática, né? Muito, muito grande. Então, assim, do lixo do mar, de fazer um produto, madeira plástica, né? Alguma coisa desse tipo, entendeu? É só para... Você falou FAPESC, para o pessoal, né, que não tem familiaridade com os termos, entender. FAPESC é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Paraíba. Nós temos, a nível estadual, fundações que financiam projetos de pesquisa científica, e no caso a FAPESC, que é aqui na Paraíba, né, com recursos do governo do Estado, recursos públicos do Estado, assim como tem a FAPESP em São Paulo, né, que é bem famosa. E aí, nível federal você tem CNPq, CAPES, são a pesquisa desenvolvida com recurso público. Então, como é que eu que tenho interesse de trabalhar numa pesquisa dessa, como é que eu chego junto? Esses recursos, eles são divulgados em editais públicos, de acesso público, mas como eles são de acesso público, mas só visualiza com mais facilidade quem está na área. Então, geralmente, os professores, os docentes, eles veem esses editais, e aí, pegando como o Patrícia falou, quem não é visto não é lembrado. O docente vê o edital, vê o projeto, é na área dele, tem recurso, falta quem? Falta o soldado para entrar naquela guerra. Aí ele lembra de Patrícia, que Patrícia está por ali, que tem essa expertise, e aí ele a convida, às vezes quando é mais de um candidato, se faz uma seleção, enfim. Então é assim que pode também ser o contrário, Anderson, pode também ser o contrário. Tipo, eu, né, tenho interesse, o edital está aberto, falo com um professor que queira, né, junto, se o professor também tiver um projeto, vamos submeter. Então, pode vir do aluno, né, de pode querer, também, né, assim como também do professor de buscar aquele aluno. No meu caso, nos dois casos, como eu estou procurando, né, muito assim, então, nos dois casos, eu entrei em contato com a professora, mandei o edital, vamos submeter alguma coisa, tal. E daí aí ela teve a ideia, ela já tinha um projeto, né, e submeteu. Né? Do mesmo jeito e agora essa com forma de a você CNPq. fazer, né, você buscar, e isso já está treinando, porque quando você se tornar docente de uma instituição, você vai ser a caçadora de editais, né? E aí você já sabe, já tem a prática de como fazê-lo, mas é assim que funciona. Necessariamente, a pesquisa científica ela é feita com recurso público dessa forma. São lançados os editais, os temas e os recursos, e ocorre essa confluência de recurso, projeto, orientador e orientado. Então, Patrícia, eu acho que a nossa conversa queria abrir aqui para pessoas fazerem mais perguntas. A Araceli contribuiu bastante. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui, gente, algum comentário. Sim, Jean colocou, Jean é meu cunhado, botou aqui. Se toda vez que passar no concurso tivesse filho, seria uma prole grande. O Lucas, o que mais você ia dizer do Lucas? O Lucas, ele é sobrinho aí também, namorado da minha sobrinha. Conheci o Lucas, conheci. Olha, o cara 10 aí na área de informática, tá? Sempre eu dou as dicas também aí para ele. Ele é da UEPB. Tem aqui o Fabrício também, que nós conhecemos demais. Você falou do Lucas dando as dicas, gente. Contem a mente também. Eu quero fazer uma dívida com o passado. Eu não tive essas orientações, acesso a orientações tal qual a gente faz hoje. Eu entrei na universidade totalmente tapado, sem saber. Na verdade, parte disso culpa minha, parte culpa também das pessoas que me orientaram, porque eu vim de escola técnica, o que eu queria era ganhar dinheiro. Então, eu passei no vestibular, no antigo vestibular, porque meu pai obrigou. Meu pai disse, olha, eu quero que você se forme, eu não vou dizer qual curso. E aí, eu olhei lá, eu sempre gostei de mecânica, e botei engenharia em mecânica, entrei na graduação sem gostar e tal, e aí eu fui começando a entender as coisas aos poucos, mas quando eu terminei a graduação, eu não sabia o que era um mestrado, o que era um doutorado, eu não tinha a menor noção, eu fui o primeiro graduado da minha família, então hoje
eu vejo que os jovens têm, eles continuam com a mesma carência que nós tínhamos, né, na época. Nós, professores, temos que lembrar que o jovem, ele não sabe nada, não, quando ele entra. A gente fica com essa impressão que ele está ali balançando a cabeça, mas ele não está entendendo nada. Você tem que dizer a ele, Isso. passo a passo. Um dia desse, numa aula, a gente estava falando de concurso e um aluno perguntou se era possível fazer concurso para professor substituto sem ter mestrado. Porque para nós é uma coisa totalmente, uma questão já vencida. Claro que pode, mas ele não sabia. Aí eu disse, pode, você terminar a graduação, você pode fazer um concurso para professor substituto, professor da universidade temporária. E professor não sabia disso não. Quer dizer, a gente esquece que ele não sabe. Então é importante que a gente faça isso. Esse trabalho de divulgação em redes sociais é muito importante porque ele vai dando elementos para que os jovens eles tomem as decisões, dá elementos para que os mais velhos tenham novas ideias, né? E às vezes a gente fez uma situação. Pronto. E assim, 2 alunos meus, né, lá da Faculdade de São Francisco, lá no Iguatu, uma aluna, o ano passado, ela buscou, né, professora, como é que eu consigo um mestrado e tal. Daí esse ano também, uma aluna. Aí, assim, aí tava com o edital aberto, né, daqui da UFCG, então aí eu passei o edital para elas, né, porque assim, como a faculdade particular já é mais difícil, né, você tá correndo atrás do mestrado e de um doutorado, né, aí eu sempre eu falava, sempre eu orientava, né, aí outra já, esse ano, mês passado, me procurou também, né, para saber se tinha algum edital aberto, né? Eu fiz, vai buscando nas universidades próximas da sua região, né? Próxima de você, você busca, né, os editais abertos para mestrado. Porque as instituições privadas, né, o que é que acontece? Como elas têm um viés mais focado na graduação, não fala muito de pesquisa. Né? Pronto, falando dela, ela entrou agora. Aí, Yasmin, falei dela agora, ela entrou agora. Então, aí eu mandei até, eu tinha um edital aberto, eu mandei para ela, não é na área de civil mesmo, mas é na área de saneamento, alguma coisa desse tipo, né? Porque a pessoa pode se identificar. Então, assim, e é bom, né? Vai ralar mais um pouquinho, né? Mas consegue, né? Consegue fazer um mestrado. Tivemos um caso recente agora, o Anderson, eu participei da banca de mestrado dele. Anderson, engenheiro mecânico, ele estudou numa universidade, numa faculdade particular em Caruaru e despertou nele esse interesse em fazer um mestrado. O professor, um dos professores, era membro do laboratório que nós fazíamos parte, na UFCG, professor Yuri, e aí o professor Yuri fez isso que você está dizendo, deu o caminho das pedras, e o Anderson chegou, fez a seleção do mestrado, passou, desenvolveu a pesquisa dele, e isso é muito normal. As instituições privadas, normalmente, elas dão um foco maior na graduação e projetos de extensão, né, sobretudo na área de saúde, tem as clínicas e etc., mas a pesquisa científica, mestrado, doutorado, realmente não é muito divulgada. Mas isso não impede que o egresso de instituição privada ele faça o mestrado. Não há impedimento nenhum, é um graduado normal. É só essa questão, essa dificuldade da distância, né? Você não conhece e não é conhecido, mas aí o professor entra como coach da história e vai auxiliando nesse processo. Ela falou aqui, estava olhando sim, mas aí não me identifiquei como você disse. E é um processo. Porque não é na área de civil mesmo, sabe? Eu vi alguma coisa na área de saneamento, né? Então aí eu mandei para ela, e até para ela abrir esse e ver outros, né? Isso. Porque surge outros. Isso, e também nessa busca pelo mestrado, você já começar a fazer, se já não começou, é bom fazer um planejamento de carreira de médio e longo prazo. Onde é que eu quero chegar com isso, né? E já vai lhe ajudando a tomar essas decisões, até para você ajudar a calibrar o tamanho do esforço que você vai fazer, né? Às vezes não tenho mestrado na minha região, eu vou ter que deslocar, ir para outra cidade, e assim por diante. Por exemplo, quando eu terminei o mestrado, eu queria fazer o doutorado já na mecânica. Aconteceu num período onde os doutorados aqui próximos a Campina Grande fecharam, foram suspensos os programas, e aí eu cheguei a um ponto de talvez ter que ir para Minas Gerais, aí vender tudo. Galinha, cachorro, gato, papagaio, para ir para Minas Gerais fazer o meu doutorado lá. Por sorte minha, o doutorado na UFPB, eu não precisei, mas é uma coisa que
né, a gente tem que considerar também. Patrícia, Isso. a gente já vai aqui com 1 hora de conversa, eu acho que tá bom, o café já esfriou, isso aqui eu não tomo Já? mais, né? E essa live vai ficar gravada, eu vou deixar gravado aqui. Pedir a vocês que sigam aí o perfil de Patrícia com as suas maravilhosas geleias, né? Você pode até dizer, olha, comprei geleias produzidas por uma doutora em engenharia de materiais, ciência e engenharia de materiais, não é para todo mundo, né? É a geleia da NASA. E pedir que vocês, quem não conhece o Tenha-Mente, sigam o nosso perfil aqui no Instagram. Nós sempre estamos colocando algumas dicas, assim, algumas coisas para abrir a mente, trazendo histórias inspiradoras. Porque se eu ficar só falando da minha vida aqui, eu ia passar apenas a perspectiva com base na minha experiência. Aí quando traz Patrícia, traz outras pessoas, né? Nós temos um canal no YouTube também. Pedir a vocês que se inscrevam lá no nosso canal do YouTube, para que o algoritmo dê uma moralzinha a gente, né? O YouTube precisa ter, no mínimo, 1.000 inscritos para você começar a ser visto pelo YouTube. Então, pedir a vocês que é só chegar lá e clicar, não paga nada. Se alguém pedir Pix, é golpe, não faça, tá? Não sou eu. Escrevam. Patrícia, suas palavras aí para encerrar essa conversa. Eu disse suas palavras finais, mas ninguém está sendo executado aqui. As suas palavras para iniciar, para finalizar a live. Então, a gente começou falando, né? A gente começou falando sobre consciência negra, né? E eu vou terminar, assim, eu vou falar um pouco, porque a minha irmã, Margarete, ela, assim, é uma grande defensora, né? Grande trabalha nisso, trabalha com isso, com o movimento negro, escreveu o doutorado dela, a pesquisa de doutorado dela foi toda nessa área, né, de negros, né? Então, assim, ela é referência aqui em Campina Grande. Ela vai ser até homenageada hoje lá na Câmara Municipal, né? Então, assim, aí ela tem uma fala, eu acho que é do livro dela, do doutorado, que diz assim: a luta pela liberdade e cidadania continua, é uma constante na vida de muitos negros e negras. Enfrentar o preconceito e a discriminação é um desafio presente no cotidiano, visto que, no Brasil, as pessoas não assumem que tem preconceito. Margarete Maria de Mello. Né? Então, que sejamos resistência, né? Que sejamos resilientes, que sejamos empáticos, né? Com a causa, né? Com a causa do negro, com a nossa causa, né? Então, assim, eu tenho muito a ensinar para minha filha, da cor da pele dela, que é linda, do cabelo, que é lindo, né? Eu tenho muito a ensinar e que ela valorize isso, né? Então, assim, ela tem muita referência das tias minha também, dos tios, né? Então, assim, ela só tem a crescer, né? A ganhar com isso. Então, é isso. E, assim, e que ela saiba, né? Não é nem se defender, mas também se impor, né? Como negra, né? Como negra, como índia, como uma caboquinha. Uma caboquinha, né? E é bonito mesmo, não é eufemismo não, realmente é, né? E eu acho que... olha, Romero aqui é outro irmão meu, Romero, o que é professor lá em Sergipe, também é da causa, né? Assim, Romero, é minha referência também. Saudações. Patrícia e toda a sua família são pessoas batalhadoras, são pessoas lutadoras, resilientes. Patrícia e a família dela tem uma história de vida que poderia utilizar como vitimismo para uma série de questões, né? A começar um fato que ela não falou aqui no início, mas conhece a perda da mãe muito cedo, né? Por problema de saúde. Então, já podia se começar a ter que se criar barreiras a partir desses traumas, né? Mas a família resiliente, a família forte, lutadora, né? E essa história, essa fibra é que a gente quer utilizar como motivação para as pessoas que, às vezes, por conta de uma unha encravada, acham que, meu Deus do céu, minha vida está perdida. Tem que, como diz um amigo de Araceli, um amigo nosso, né? A vida é dura para quem é mole. Então, seja duro. Isso, mas é verdade.
Então, um abraço, Patrícia. Assim, cansa até um pouco, né? Cansa. Só tá lutando. Assim, não, vamos um dia de glória, né? Mas ainda não chegou. É a batalha de cada dia, de cada um. É assim mesmo. Tem que batalhar. Uhum. Um abraço, Patrícia. Agradecer mais uma vez a sua... Lance, obrigada pelo convite. E olha as geleias, viu? Não esqueçam as geleias. As geleias. Gente, um abraço. Eu vou ter cuidado aqui para salvar essa live. Tá? Tem um botão aqui, se você não apertar, ela não salva, pelo amor de Deus. Aí eu vou momento de tensão. Um abraço, gente. Boa noite. Outro, tchau. Tchau.